HostGator, o seu site sempre no ar e pelo melhor custo-benefício. Você já se pegou jogando no seu celular, segurando ele assim e sentindo que ele estava esquentando muito mais do que deveria, porque talvez o jogo não fosse tão otimizado, ou seu smartphone talvez não tenha um sistema de refrigeração tão bom assim? Afinal de contas, smartphones são todos fechadinhos, né? Ele precisa ter uma boa dissipação de calor e mesmo assim ele pode esquentar. Você chegou a tirar a sua capinha protetora para ver se de repente ajudava um pouco nesse tipo de coisa e às vezes acabou percebendo que esse superaquecimento no CPU do seu smartphone ou no GPU estava influenciando no desempenho do aparelho como um todo e achou melhor talvez fechar o seu jogo para depois voltar a jogar quando ele tivesse um pouco mais frio. Bom, se isso já aconteceu com você, talvez você já tenha pensado em uma solução de coolers para o seu smartphone. Muito provavelmente, pensando nesse tipo de circunstância, o pessoal aqui da LQs, LQs que se fala, tá aqui a caixinha, lançou esse dispositivo aqui que eu fiquei muito intrigado para saber se realmente funcionava. Dando um overview básico para vocês aqui, seria basicamente um gamepad, né, sem você ter teclas adicionais ou coisas assim, simplesmente para você encaixar o seu smartphone em cima. E aí ele tem dois coolers aqui, dois fãs que deveriam talvez ajudar você a resfriar o seu smartphone e jogar o vento por aqui. E na verdade esse casezinho ele tem outras funcionalidades, mas eu quero abrir ele para mostrar para vocês como é por dentro, para eu ver também como ele é por dentro, para ver qual é a lógica de funcionamento e a gente vai ver se isso aqui realmente funciona. Eu vou usar essa caixinha de ferramentas que eu mostrei para vocês aí alguns vídeos atrás. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver. Ela é bem prática e bem bacana e vai ser muito útil para abrir esse equipamento aqui. Eu fiz alguns testes com ele e você pode ver algumas coisas logo de cara. Que o corpo ele é todo de plástico, tá? E ele é bem leve também, o que não deixa de ser uma coisa boa, afinal de contas você vai ter que segurar na mão. Ele tem esse extensor aqui que serve para você prender smartphones que tenham até 90 milímetros de altura, o que permite que eu coloque, por exemplo, o meu Xiaomi Mi Note 3 aqui e jogue numa boa. Fica mais anatômico realmente para você jogar e você não tem teclas, né? A maior parte dos games de Android, querendo ou não, eles são feitos para você usar touchscreen, né? Eles são feitos para você tocar na tela e aqui você vai ter uma pegada mais confortável, incluindo algumas coisas que são interessantes de falar. Na parte superior aqui em cima não existe nenhum emborrachado nem nada, então essa parte vai encostar diretamente no seu smartphone, o que não é a melhor coisa. Num dispositivo, num equipamento como esse que custa R$100, eu esperaria que existisse esse tipo de coisa. Até porque na parte de baixo, nessa região aqui, a gente tem um emborrachado, né? Inclusive fica muito bom de você pegar na mão por conta disso. Na parte de trás a gente tem aqui um desenho no plástico mais anatômico para a sua pegada, só que se você tiver uma mão grande, né, é o tipo de coisa que não poderia se moldar. Eu pensei, no caso por conta do tamanho da minha mão, que isso aqui poderia ser um pouco maior, né, talvez para poder pegar um pouco mais firme. Mas ainda assim é melhor do que segurar só o smartphone para jogar na horizontal. E esse carinha aqui, além dos coolers, né, e do formato aqui para poder colocar o seu smartphone, ele também é um power bank, então isso, né, acrescenta um pouco de valor nele. Ele tem uma bateria interna de 1500 mAh que serve para você carregar o seu smartphone enquanto você joga ou para qualquer outra coisa. Além disso, ele também tem suporte a QI, que seria o carregamento sem fio. Então, se o seu smartphone suportar esse tipo de coisa, você consegue carregar ele mesmo sem o cabo. O legal é que eu consigo colocar smartphones bem grandes aqui, como o Mi Max 2. Tem que esticar bem aqui, mas encaixa, olha só. Então fica realmente melhor de jogar. Essa parte aqui dos apoios te ajuda bastante e o Xiaomi Mi Max 2 tem uma tela grandona, o que torna ele bem interessante para jogar. E tem uma outra diferença antes da gente abrir para dar uma olhada, que existe nos smartphones. Por exemplo, esse Mi Note 3 aqui, a carcaça dele é plástica, tanto é que infelizmente eu dei uma trincada nela, né? E geralmente a gente usa com capinha, tanto é que eu geralmente não usava smartphone com essa capa aqui, que veio junto com ele, inclusive tem um unboxing desse aparelho aqui no canal, mas depois que ele passou a escorregar mais do que sabonete na minha mão, eu nunca derrubei tanto um smartphone na minha vida, tanto é que deu uma trincada aqui. Fazia anos que eu não trincava um smartphone, ainda que não foi a tela, eu passei a utilizar a capinha. Claro que se eu utilizar ele assim, nesse dispositivo,
ele vai talvez perder menos calor, né? Ele não vai conseguir refrigerar tão bem, afinal é uma camada extra de plástico que ajuda a isolar e a própria capinha de trás é plástica. Já no Mi Max essa parte é metálica e dá para perceber nitidamente o quão mais frio ele fica em dias mais frios do que esse aqui. É só colocar a mão na parte de trás. Logo, eu suponho que um smartphone que tem uma traseira metálica vai ter um aproveitamento melhor desses coolers aqui. Na parte de trás do dispositivo a gente tem dois botões. Um serve para ligar os coolers. Eu vou apertar ele aqui, você provavelmente vai ver eles girando. Eu vou aproximar aqui, quem sabe dê para perceber. Vou parar eles aí agora. Tá vendo? Ligar de novo. Os coolers eles são bem silenciosos, mas me parece ter algo solto dentro, ó. Vamos descobrir o que é daqui a pouquinho, inclusive. E na parte de trás, o outro botão que tem, além da opção de você ligar os coolers, é o que permite o carregamento sem fio. Então, vamos usar umas ferramentas aqui e vamos abrir ele para ver como ele funciona por dentro. Olha só como é que funciona a parte interna. A gente tem a bateria claramente aqui, ela está fixada com, parece ser tipo cola quente. A gente tem aqui uma placa controladora, os pequenos coolers aqui, e aqui a gente tem a bobina que pode carregar aí o seu smartphone por indução. É, na verdade muito simples, né? Então a gente pode ligar aqui na parte de baixo, ó. Deixa eu apertar aqui. Você vai ver que eles vão girar. A construção deles seria feita para que o ar fosse captado, tá? O calor fosse captado e fosse jogado através dessa parte frontal aqui. Até se você deixar o dedo aqui, você sente uma leve brisa, mas na verdade não é muita coisa, né? A gente vai ter que testar colocando assim. Se você realmente sente que o calor está sendo puxado e ele está jogando um ar mais frio do outro lado. Realmente isso acontece, mas é um cooler pequeno, né? E esse tipo de coisa tende a não ser tão eficiente assim. Esse cooler aqui, ele está colado, esse aqui ele está soltinho, tá? Eu não sei se eu acabei mexendo nele que ele soltou, mas acho que não. Na verdade, acho que era ele que estava batendo aí provavelmente antes. E essa parte aqui central também ela está descolada. É um equipamento que pode ser útil definitivamente, mas quando você olha dentro assim você fica meio na dúvida se realmente vale R$100 essa construção aqui, porque ele parece ser realmente bem simples. Só que a potência dele é bem pouca, né? Pouca coisa. E eu sinceramente acredito que não vai fazer diferença alguma praticamente você utilizar um equipamento desse tipo, né? A parte aqui da frente, a tampa, ela é toda furada aqui. E aqui onde seriam os exaustores, né, é onde sai o ar, a gente tem uma película de proteção que é para não entrar poeira na parte interior aqui do dispositivo. Entretanto, a parte de cima é completamente aberta, né? Não seria aí o ideal. Sabe o que poderia funcionar melhor? Talvez se a carcaça, que é de plástico, fosse metalizada. Claro, com as devidas proteções para não haver nenhum curto-circuito, né, obviamente. Mas se ela fosse metalizada, provavelmente refrigerando a carcaça, deixando ela gelada, pelo menos a parte central, talvez a parte aqui onde a gente põe as mãos poderia ser emborrachada, não sei. A gente poderia ter um aproveitamento melhor, porque um dispositivo gelado encostando na parte traseira do celular tende a refrigerar melhor. Então, como os coolers giram assim, ele tende a jogar o ar para baixo nesse canto aqui e realmente eles vão sair para lá. Só que esse daqui deveria ter as palhetas para o outro lado, né, para ficar um pouco mais eficiente. Eu quero fazer um teste assim, vou colocar ele funcionar desse jeito e depois eu vou inverter, porque eu tô achando que ele não vai sugar muito calor de qualquer forma. Eu vou fazer ele soprar contra o smartphone para ver se dá alguma diferença. Então vamos colocar aqui essa proteção primeiro, vou encaixar, ela encaixa aqui de novo, depois é só parafusar ali. E vamos colocar o Mi Max 2 aqui, que teoricamente seria mais suscetível à mudança de temperatura por conta da carcaça dele.
Eu adicionei um aplicativo aqui que me permite ver a temperatura enquanto eu estou fazendo outras coisas. Então, no momento aqui, esse smartphone, o CPU dele está rodando a 26 graus, uma temperatura razoável aí para onde eu moro e também pelas condições que o dia está hoje e pela atividade que o smartphone está fazendo. Eu vou colocar alguns games aqui e vamos ver se a temperatura aumenta muito ou se esse cara aqui consegue dar uma força pra gente. Ok, bora lá. A gente pode ver aqui o consumo de RAM, de CPU e a temperatura, tanto da bateria quanto do processador. Aqui eu posso ver que a gente nem está jogando ainda e a temperatura do processador já aumentou um pouquinho aí, foi para 29 graus, beleza? E o meu aparelhinho aqui ele está desligado, agora eu vou ligar ele, beleza, tá ligado? Vamos ver se realmente vai dar alguma diferença aqui. Nesse momento aqui a gente está rodando com 31 graus, 32 agora. Vai, filhão. Chegamos a 33 graus agora, 29 graus a bateria, 34 graus agora, 35 graus. Vou desligar agora o cooler aqui atrás para ver se sobe muito a temperatura. Acho que ele já estava um pouco quente, né, por conta da jogatina que estava acontecendo aí antes. 35. Eu desliguei os coolers ali embaixo e nenhum grau aumentou até agora. Continuamos aqui nos 35 graus, realmente não parece fazer diferença alguma. Muito bem, eu vou fazer eles trabalharem ao contrário agora aqui para ver o que acontece. Ok, eu inverti agora a forma com que os fãs estão funcionando, então eles estão literalmente funcionando como um ventilador, soprando o vento para cima, vento gelado, né? E vamos ver se realmente dá alguma diferença utilizar eles ao contrário. Ok, eu deixei o smartphone mais ou menos esfriar para a temperatura que ele estava, 27 graus, 28 agora. Vamos ver se sobe muito a temperatura que a gente jogando um Super Tux Kart. É melhor olhar para a tela, eu acho, né? Antes tinha chegado até 35 graus depois de um tempo aí jogando. Vamos ver o que acontece agora. 29 graus por enquanto, 26 graus a bateria, 30 graus agora mais ou menos, 31 graus. Agora eu acabei de começar uma nova corrida e os coolers estão ali funcionando. Vamos ver aqui, porque antes eu tinha comparado dando 2 voltas aqui na pista, correndo, tá? E chegou a 35, né? A bateria está em 27 agora, memória está a mesma coisa, temperatura da CPU deu uma caída no caso em comparação a utilizar os coolers, as fãs, né, do jeito convencional, do jeito que vem de fábrica. 32 graus agora, 33 graus agora, com 2 voltas também. Bom, aqui eu estou dando já a terceira volta, né, e continua a 33 graus, ou seja, eu estou dando quase 4 voltas e ainda não chegou na temperatura que tinha antes com as fãs rodando normalmente, em 2, né, agora está chegando a 34 graus. Curiosamente funciona um pouco melhor. Muito bem, pessoal, conclusões a respeito desse dispositivo aqui. Uma das coisas que com certeza ele promove é que você não mantenha suas mãos no smartphone, né? Quando você coloca suas mãos em cima de alguma superfície que pode conduzir esse tipo de calor, geralmente há uma troca de calor entre o dispositivo e você. Se você estiver com as mãos quentes, por exemplo, seu smartphone vai esquentar mais rapidamente. Ter uma camada que isola isso pode ser interessante, talvez, né? Por ser um plástico aqui, ele acaba isolando um pouco a temperatura, então isso ajuda. Mas a respeito das fãs, nem, digamos, da posição convencional e nem ao contrário, funciona tão bem. Curiosamente, ao contrário, funcionou um pouquinho melhor porque ele sopra o vento e isso ajuda um pouco a refrigerar, especialmente esses smartphones que vão ter a parte de trás metalizada, né? Vai ficar um pouco mais fácil deles refrigerarem esse tipo de coisa. Mas as fãs, elas são muito pequenas para fazer qualquer diferença grotesca. Então, se você está aí com um smartphone que esquenta muito, por qualquer motivo que seja, e você está pensando em comprar um desses aqui para resfriar ele, não, né? Melhor do que nada, sem dúvida, mas ainda assim não é uma solução. Pelo menos esse modelo aqui não é uma solução muito adequada nesse sentido. Agora, é um suporte para gamepad legal, né? Você pode colocar e segurar aqui, jogar os games que são touchscreen, não tem nenhum botão extra.
De certa forma é uma forma legal também de você utilizar o equipamento. E aqui eu acabei não mostrando para vocês, mas eu posso demonstrar o seguinte, ó. A parte de baixo ele tem um USB tipo A que você vai conectar aí para carregar a bateria que tem nele, né, para funcionar os coolers e para funcionar o power bank também. Uma coisa que vale observar, inclusive, é esse tipo de coisa. Você vai estar compartilhando a bateria que ele tem interna com o power bank, ou seja, carregando o seu smartphone e usando os coolers. Se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, não vai durar muito, afinal é 1500 só. Mas você usaria ele assim: coloca nesse USB maior tradicional o seu cabo de carregamento e coloca no seu smartphone. E aí ele já vai estar carregando. Aí você vai ter que pressionar na parte de trás aqui o botãozinho de raiozinho que ele tem, o botão de power para ligar. E aqui já está carregando, acendeu a luzinha aqui em cima. De certa forma é um extra aí para você poder carregar o seu smartphone. Mas no caso do Mi Max, inclusive, é uma piada praticamente a quantidade de bateria que ele vai te fornecer. O maior problema, sem sombra de dúvidas, é o preço. Nem falar que vale R$100 esse tipo de coisa. Se você conseguir numa promoção aí por metade do preço, 50 já é bastante, eu acho. Mas você poderia utilizar esse equipamento aqui sem dúvida. Quanto eu acho que seria um preço justo para um aparelho assim? Acho que em torno de uns R$40 seria um preço justo. Pelo acabamento, pelo conjunto da obra. A gente abriu e viu agora dentro para ver como ele era. E você viu que não tem nada de super mágico aí, são componentes simples e eles são vendidos com uma proposta de super refrigeração, e agora você sabe que não é. Se você quiser saber mais sobre ele, tem o link do site da Elcuz e também tem o link da Banggood, onde eu comprei esse dispositivo aqui para testar para vocês. Melhor que eu teste antes de vocês comprarem um gato por lebre de repente, né? Enfim, se você conhece alguma solução interessante de cooler para smartphone, coloque aí nos comentários, eu vou gostar de saber, vou ver se eu consigo adquirir também, assim a gente pode fazer testes futuros. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu quero dizer que essa camiseta bacana que você vê que eu estou utilizando do Linux Mint, você encontra lá na Jill Store, acesse lá e confira as outras estampas também. Tem muita coisa bacana e tem promoção rolando também sempre no blog de Linux, então fique ligado lá também. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Se for a sua primeira vez aqui no canal, você pode se inscrever para ver os próximos vídeos. Até uma próxima, um grande abraço, valeu e falou!